Bíblia, irmão, livro de Hebreus, capítulo de número 10, verso de número 38. E eu gostaria de ler o verso 38, o verso 39, depois nós vamos ler o capítulo 11, o verso 1, o 2 e o 3. Hebreus, capítulo de número 10, verso de número 38. Quantos encontrou, digam amém. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daquele que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. E você diga amém. Vire para o seu irmão antes de você assentar e pergunte para ele: por que é tão difícil acreditar, irmão? Por quê? Pode sentar, olha para cá. Por que é tão difícil acreditar, né, irmão? Por que será que é tão difícil crer? Por quê? O escritor aos Hebreus, ele traz uma palavra e eu queria aqui compartilhar com você esta palavra. Pare um pouquinho para meditar. A tradução da Bíblia, que é uma tradução conhecida, mas tem uma tradução que diz assim, olha, que o mundo que foi feito, não foi feito daquilo que é aparente. Em outra tradução diz assim: o mundo visível foi feito daquilo que é invisível. Olha que interessante, né, irmão? Aquilo que é visível foi feito daquilo que é invisível. Então, nós entendemos que tudo que foi criado de quê? De quê? Do que é que Deus criou as coisas, irmão? Da onde é que Deus tirou a água? Nós falamos assim, Deus tirou o gelo da água, mas da onde tirou a água? Porque o que nós vemos foi criado daquilo que nós não vemos. Olha que interessante, não é interessante? Então, por isso que nós precisamos acreditar que aquilo que se vê foi criado por aquilo que não se vê. Então, ele está dizendo aqui, o escritor está dizendo que aquilo que é aparente foi criado por aquilo que não se enxerga. Aí, o salmista, o mesmo escritor, está lendo um verso, alguns versos atrás, dizendo assim: o justo viverá da fé. E o que é fé? Aí ele explica o que é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. Isso é fé. Então ele está dizendo, o mundo foi criado por aquilo que não se vê. Como é que podemos dizer que nós estamos pisados em cima da terra? E do que foi criada a terra? Então acreditar é tão difícil, né, irmão? Tão difícil acreditar. E o escritor está dizendo assim que nós não somos daquele que recua. Em outra tradução diz assim: se o justo retroceder, quer dizer, voltar atrás, eu não tenho prazer na alma dele. Como é difícil. E existem 3 qualidades de pessoas: os que retrocedem, os que avançam e os que param. São 3 tipos de pessoas. Diante da dificuldade, existem 3 tipos de pessoas: os que param, se estabilizam, não vai nem para frente nem para trás; os que retrocedem, que voltam para trás; e os que avançam. Então ele está dizendo assim: nós não somos daquele que volta para trás. Nós não somos daquele que volta, até porque nós vivemos pela fé. E nós caminhamos não é por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Quantos creem que há um Deus no céu? Quantos que você acredita que Deus pode fazer qualquer coisa? Olha, irmão. Então por que você volta para trás, irmão? Está vendo como que é um negócio que é difícil acreditar, irmão? Nós somos daquele que vai para frente. E se existe um Deus no céu,
Não tem como voltar para trás. Não tem como voltar para trás. O negócio é crer, acreditar. Acreditar até aos últimos fios de cabelo, a sua célula, é você crer. Porque o mundo foi criado por aquilo que não existe. Como é que Deus ia explicar para nós de onde Ele criou a madeira? Ou de onde Ele criou a árvore? Você acredita que existe a árvore que você está vendo. A árvore, ela deu um estouro na natureza e houve um Big Bang e surgiu a árvore. Olha como é simples, né, irmão? E da onde apresentou esse Big Bang? O Big Bang uniu as forças. E da onde é que juntou essa força? Vai ter que chegar em alguém, irmão. As coisas foram criadas daquilo que não existe. Não adianta, não tem explicação. Aí o homem tenta inventar um monte de coisa para tentar explicar tudo isso. E é tão simples explicar. Olha como começou. Aí apareceu um macaco pequenininho. O macaco foi ficando mais grande, mais grande, mais grande, mais grande, mais grande. Até que o macaco ficou de pé. Olha. Quantos macacos precisou para explicar esse negócio? E a Bíblia explica tão rápido. E criou Deus o homem e a mulher. Pronto, está explicado. Agora pergunta para ele como é que ele criou, irmão, ele já fala, fez do barro. Agora você pergunta o que fez o barro, ele diz assim, colocou a água no barro, no pó da terra. Do que fez a terra? Aí você vai perguntando. Você vai chegar a um fundo comum, você vai ter que acreditar. Porque a Bíblia diz que nós devemos crer. E não somos daquele que volta para trás. O que eu quero compartilhar com você, você precisa acreditar, irmão. Você precisa acreditar e parar de crer naquilo que você vê. Foi isso que Jesus falou para Tomé. Tomé, bem-aventurados que não viram e acreditaram, e creram. Acreditaram sem ver. Acreditaram cegamente. Acreditaram que eu podia fazer. Acreditaram que eu estava vivo. Acreditaram no que eu preguei. Acreditar. Agora o que Deus entristece é com aquele que volta para trás. Quando é que Deus vai provar a nossa fé, irmão? Você quer ver? Eu estava dizendo hoje, não sei se hoje, foi ontem na Bahia, eu estava dizendo lá em Salvador, irmão, enquanto a gente não ora, fala assim, Jesus aumenta a minha fé. Para quê? Para que você quer que Deus aumente a sua fé? Porque se Deus aumentar a sua fé, Ele vai ter que provar ela. Abraão foi o pai da fé, mas Deus provou ele, não provou, irmão? Oh, ele provou até na última hora, até ele colocar a mão na cabeça de Isaac, o filho, e descer o cutelo. Se Deus te dá fé, Deus vai provar a sua fé. E como é que Deus prova a nossa fé, irmão? Com tribulação. Deus vai provar a nossa fé em tribulação, em dificuldade, para ver se você crê mesmo. Se você parasse para pensar um pouco, irmão, ser crente não é tão fácil assim. Aí o crente fica tão empolgado e canta, né, irmão? Levanta e canta, que se não passar no mar ele passa por cima, se não passar por cima ele passa mergulhando por baixo, mas que ele sai do outro lado. Aí chega uma hora que Jeová diz assim, vamos ver se ele sai mesmo. Jeová não coloca nem o mar, coloca um ribeirinho, irmão. Coloca um riozinho, um corriguinho lá na sua frente, irmão, e você já enxerga que o ribeiro tem não sei quantos metros de profundidade, que o ribeiro tem não sei quantos metros de largura, e porque o ribeiro já afundou um transatlântico, aí você fala, tem intransponível, aí vem aquela choradeira, mas por quê? Porque você parou no ribeirinho. Crer é tão difícil acreditar, irmão, é tão difícil acreditar, é tão fácil pregar, é tão fácil, irmão, louvar, é tão fácil ver, mas tão difícil acreditar. Tão difícil quando chega a hora de acreditar, de você assegurar e falar assim, não, Deus falou, e Deus, Ele pode fazer do invisível, tudo Ele criou, quanto mais agora Deus não pode? Pode, irmão. Tem gente que abre mão de tudo, tem gente que abre mão de filho, por quê? Porque o filho está perdido, porque não tem mais solução, porque o filho está tomado, porque o filho está envolvido, porque, mas irmão, mas Deus não fez o filho do nada? Quanto mais pegar um barro e não modelar ele de novo, irmão, se já tem o barro, quanto mais o que é, se Deus já fez do nada tudo, quanto mais modelar de novo, quanto mais fazer um milagre. Deus não tem prazer naquele que retrocede. A Bíblia diz que o nosso exemplo é Jesus. Jesus é o nosso exemplo. O exemplo fiel é Jesus. Que a Bíblia diz que mesmo estando todo ensanguentado, depois de uma quarentena de chicotada, depois de mais de 80 chicotadas na costa, com 2 soldados
um grande e um pequeno, para que os chicotes cortassem a costa de Jesus de maneira diferente. E depois dele perder quase uma quantidade de sangue durante 3 noites, depois de colocar 72 espinhos na cabeça, e depois de colocar um manto vermelho nele, e o manto grudar no corpo, e depois que passar 3 dias com aquele manto, e depois que arrancar aquele manto, a ferida voltar a sangrar de novo, e depois amarra o patíbulo da cruz de 50 quilos na costa, e ele sai num caminho da fortaleza de Antônia até o Calvário, que era 600 metros, descalço, e a rua cheia de pedregulho, e Jesus caiu sobre a cruz, e alguém diz assim, ele vai parar, e ele levantou, como se ele dissesse para mim e para você, eu não sou daquele que volta para trás, eu sou daquele que vou para frente, e eu vou até o final, porque eu acredito no que Deus falou, eu acredito. Jesus não voltou, Jesus não. Muita gente volta para trás, irmão, larga. Às vezes a bênção, irmão, está tão pertinho, você retrocede, porque você acha que está difícil, está impossível. É para Jesus. Você precisa só acreditar que Deus pode fazer. Deus não retrocede. Deus não tem prazer naquele que volta para trás. Deus não tem prazer naquele que larga. Tem gente que não pode ver nada difícil que ele abre mão. Tem gente que quer fazer, irmão, tudo com facilidade. Tudo. Ficou difícil, ele fala, Deus não está no negócio. Ficou difícil, ele larga a mão. Ficou difícil, ele abandona. Ficou difícil, ele troca de lugar. Ele não quer dificuldade. Ele quer só facilidade. Senão ele volta para trás. Senão ele larga. Senão ele deixa. Deus não tem prazer naquele que volta atrás. Deus tem prazer naquele que avança para frente. Independente da dificuldade. Uma noite, acho que foi quarta-feira ou terça-feira, eu amanheci pregando, irmão, uma mensagem. Eu amanheci pregando uma mensagem sobre a vara de Moisés. Eu nunca vi pregar sobre a vara de Moisés, mas a vara de Moisés. E na pregação, sonho, Jesus me dizia que Moisés tinha uma vara. E a vara de Moisés era o segredo de Moisés vencer o deserto. Era aquela vara. Moisés não tinha nada. Mas a vara de Moisés era o símbolo da autoridade de Deus na vida de Moisés. Moisés não abria a mão daquela vara por nada. Moisés enfrentava Faraó com aquela vara. Moisés entrou no Mar Vermelho com aquela vara. Moisés cruzou o deserto com aquela vara. Quando faltou a água, a vara estava na mão de Moisés. E depois que Moisés morreu, eu não sei aonde é que foi aquela vara. Ninguém ficou com aquela vara. Mas a vara de madeira do deserto ficava na mão de Moisés. Moisés não era um homem que retrocedia. Moisés não era um homem que voltava para trás. Mesmo quando parou diante do Mar Vermelho, 600 mil homens parados no Mar Vermelho, mesmo o Faraó gritando atrás com uma carruagem, e Moisés indagou-se com Deus, e Deus disse, por que clama a mim, Moisés? Manda esse povo que marcha, porque eu não levanto o homem para voltar para trás, eu levanto o homem para ir para frente, e quando eu mando para ir para frente, não tem mar, não tem montanha, não tem deserto, não tem demônio, não tem ninguém que impeça você marchar, quando Deus diz, avança, que eu garanto a sua vitória, e você precisa só acreditar. Parou, irmão. Tem crente que para. Viu a dificuldade? Para. Viu o problema? Para. Pastor, eu estou orando e o problema aumentou, então aumenta a oração, irmão. Pastor, eu estou orando e o problema multiplicou, então multiplica a oração. Nós não somos daquele que volta para trás, nós somos daquele que volta para frente, que vai para frente. Onde é que vai dar o negócio? Não sei onde vai dar. As coisas invisíveis, as visíveis foram criadas das invisíveis. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é isso nossa oração? Olha que oração, tudo posso naquele que me fortalece. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Ué, por que nós vamos voltar para trás? Por que nós vamos recuar? Por que nós vamos desanimar? Quem é que vai poder parar? Quem é que vai impedir de Deus abençoar a sua vida? Quem? O único meio de Deus te abençoar é de você acreditar. É de você, não é de você cantar, não, é de você crer. É de você cantar e se posicionar. Crer. Pode o inimigo cercar. O que Deus precisa, irmão, é só de alguém que avance, só isso. O que Deus precisa é só de alguém que acredita e avança para frente no projeto, só isso. Deus não acredita, olha, irmão, eu vou construir uma casa, mas eu não tenho tijolo. Mas se você avançar para frente, constrói. Mas eu não tenho nada, mas eu vou, se avançar para frente, chega. As grandes jornadas começam com um passo. As grandes conquistas pelo primeiro grito. E Deus só vai dar vitória a alguém que tenha coragem.
E ouse a crer que Deus pode fazer tudo. Ouse a crer que Deus pode fazer do nada, fazer tudo. Ouse acreditar que para Deus fazer um milagre, só precisa de alguém que acredite. Diga, eu creio que Deus pode fazer. Pronto, só isso. Deus não precisa que você tenha dinheiro. Deus não precisa que você tenha entrada. Para você comprar alguma coisa, Deus não precisa que você tenha cheque. Deus não precisa que você tenha um cartão bonito. Deus não precisa que você tenha fundo. Deus só precisa que você acredite. Se você acreditar, aí você pode gritar, tudo posso naquele que me fortalece. Acreditar. E acreditar é tão difícil, irmão. É difícil. Eu dizia um tempo atrás, quando Deus falou para Moisés, para Josué, pega esse povo aí, coloca essa arca na frente, um caixote de madeira coberto de ouro, deixa 900 metros na frente do povo, e você vai marchando atrás. Deixa esses 4 sacerdotes carregando a arca, e vocês vão passar dentro do Jordão. E Josué, irmão, não perguntou como, não perguntou se tinha ponte, não perguntou se tinha barco, só mandou o povo fazer. Junta aí, gente, nós vamos passar aqui por aqui. Quando chegou no Jordão, o que Josué disse ao sacerdote? Vocês vão até o Jordão e molhe o pé na água. Olha, um pulo na água não, só molhe o pé. Vai no Jordão e molhe o pé na água. Pare lá onde a água começa a molhar o pé, com a arca na costa. Está avisando a água, quero passar aí. Eu vou ter que passar aí. Josué diz assim, vocês molhem o pé e para. Só chega na margem do Jordão e molha o pé, quem acredita. Porque se não acreditar, fala assim, não vai dar nada não. Onde já se viu, nós chegar na beira do Jordão e molhar o pé? O Jordão está enchendo, está desbarrancando para dentro. A hora que o sacerdote colocou a margem do Jordão, aquela multidão a mais de 1.000 metros atrás, aquele povo vinha vindo, marchando atrás. E quando pararam na margem do Jordão, e a água do Jordão molhou o pé do sacerdote, sabe o que aconteceu? Correu um risco no meio do Jordão e dividiu. A água de para baixo desceu e a água para cima parou. E fez uma parede, foi fazendo uma parede, foi amontoando. E quando a água secou, o sacerdote desceu. E parou no meio do Jordão, com a arca na costa. E toda a multidão parou e disse assim, como é que eles fez isso? Fez nada, irmão, só acreditou. Você não precisa fazer nada, só acreditar. Não precisa ajudar. Não precisa pegar balde para jogar água para fora, não precisa. Não precisa arrumar uma bomba, só acreditar e fazer o que Deus mandou fazer, só isso. Para lá no meio, agora o sacerdote parou, formou uma barreira de água grande do Jordão, o sacerdote no meio do Jordão, com a arca na costa, e o povo passando do lado. E foi passando do lado a multidão de gente, e passando dentro do Jordão e olhando. E já pensou aquele povo olhando para aquele negócio? Já pensou você passando num negócio assim que não tinha nada? Você não acha que tinha um curioso lá que enfiava a mão para ver, irmão? Você tinha, porque a água foi parando e foi montuando. E eles passavam do lado daquela parede de água, irmão. E o Jordão foi parando. Secou. E a multidão foi passando. E o sacerdote com a arca olhando para aquela paredona lá do lado. Aí quando passaram do outro lado, irmão, aí Josué falou assim, agora vocês ficam aí dentro ainda aí. Fica aí dentro. Agora 12 homens entram para dentro do Jordão. Arranque 12 pedras lá de dentro do Jordão e jogue para fora. Aí 12 homens foram lá, grudaram 12 pedras e colocaram para fora. E Josué assim, faça uma coluna. Pegue 12 pedras de fora e coloque para dentro do Jordão. Porque depois que essa água descer, tem gente que não vai acreditar que vocês passaram aqui. Então deixa as pedras de dentro do Jordão para fora, para eles acreditar que Deus parou o Jordão e secou o Jordão para nós passar em terra seca. Tire para fora, só isso. A hora que tirou as pedras, colocou para fora, colocou as de fora para dentro, Josué diz assim, agora pode sair. Aí o sacerdote saiu. A hora que eles saíram lá fora, a água começou a descer. O que eles fizeram, irmão? Só acreditaram. Porque Deus fez as coisas que existem daquilo que não existe. Porque Deus chama as coisas que são das que não são. Porque para Deus nada é impossível. Porque Deus é Espírito. Porque Deus é Espírito. Deus não só criou essas coisas, Deus mantém isso. Deus mantém isso. É como, não é só criar, inventar um motor de um carro, é manter ele andando.
Deus não só criou isso, Deus mantém isso. Deus não só criou o cavalo, mas mantém ele com capim. Deus não só criou o leão, mas mantém ele com carne. Deus não só criou o homem, mas mantém ele com arroz, com feijão, com fruta, com legume, com água. Deus não só criou, Deus mantém, porque Deus é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, muito mais. E Deus só quer que você creia. Acredite que há um Deus que vela pela tua palavra. Se tem uma coisa que machuca o coração de Deus, é de você não crer. É de você não acreditar que Deus pode fazer algo. Que o Todo-Poderoso pode fazer alguma coisa. É isso que entristece. Nós não somos daquele que volta para trás. Nós não. Nós não somos daquele que fica difícil e vai, vou largar tudo esse negócio. Irmão, eu não faço mais. Eu não faço mais, eu não. Nós não. Nós vai para frente para ver onde é que vai rachar o negócio. Nós vai para frente para ver onde é que vai partir o negócio. Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora. Então nós vamos ver aonde é que vai dar. Nós não retrocede. Davi era assim, não retrocedia. O inimigo colocou fogo na sua casa, levou tudo, as suas 4 mulheres embora, levou os seus filhos. Ele pegou 400 homens e perseguiu o inimigo. Na metade do caminho os 400 homens cansaram, 200 não conseguiram mais andar, pararam e ficaram com a bagagem. E Davi diz assim: nós vai continuar andando com os 200, nós vai continuar com os 200. Davi não retrocedia, Davi não voltava para trás. Davi não era daquele que dava meia volta quando dificultava, não. Ele ia ver aonde é que Deus ia dar vitória, porque ele sabia que Deus ia pelejar por ele sempre, e ele ia sempre sair vencedor. Então nós não somos daquele que volta para trás, nós não somos daquele que vamos morrer de fome, nós não. Nós somos daquele que acreditamos que Deus é fiel para suprir a nossa necessidade. Nós não somos daquele que murmuramos, nós não. Não. Voltar para trás é mais difícil do que ir para frente, irmão. E tem gente que não acredita. Eu falei aqui, acho que foi quinta-feira, acredita. Voltar para trás, muito mais difícil. Quando Moisés chegou com o povo na divisa da terra, era muito mais fácil entrar na terra do que voltar para trás. Muito. Era mais fácil enfrentar o gigante do que voltar para trás. Era muito mais fácil. Porque voltar para trás dá mais trabalho. Voltar para trás você vai morrer com o gosto de nunca ter provado a vitória. Voltar para trás, você vai ficar vivendo o resto da vida dizendo: talvez se eu tivesse ido, eu tinha vencido. Porque a pior derrota não é aquela que você perde, é aquela que você deixa de lutar. É aquela que você desiste. É aquela que você abre mão. É aquela que você fala: não dá para lutar. A pior derrota é aquela que você acha que já está perdido. Você vai amargura o resto da vida, perguntando para si mesmo. A hora que você coloca a cabeça no travesseiro para dormir, vem uma pergunta dizendo: talvez se eu tivesse enfrentado, talvez se eu tivesse lutado pelo meu casamento, quem sabe ele não tinha mudado. Talvez se eu tivesse lutado, quem sabe a minha família não estava unida. Talvez se eu tivesse, quem sabe. Aí ficamos no talvez. E o vocabulário de Deus não tem talvez. Não tem quem sabe. Não tem talvez. O vocabulário de Deus não tem. Deus é, sim, não. Não tem talvez, quem sabe. Deus não tem esse negócio. Ou você é, ou você não é. Ou você é salvo, ou você não é salvo. Ou você é crente, ou você não é crente. E se você não é crente, você é incrédulo. E incrédulo não é ímpio, incrédulo é quem não crê. Incrédulo é quem não crê. É um negócio, irmão. Irmão, é um negócio. Crer, eu fico assim, abismado com o negócio. Você pega um envelope, distribui, aí o irmão põe o dinheiro lá dentro e fala assim: Jesus vai multiplicar. Aí põe o dinheiro lá dentro, traz aqui, dá na mão, ora, o dinheiro vai embora. Mas ele não fica com nada. Ele não fica nem com a folhinha na mão assim para dizer assim: olha, eu dei lá uma oferta lá, irmão, para garantir para Jesus que ele deu. Não tem nada. Então ele acha mais fácil o quê?
ir lá na lotérica, fazer uma fezinha e ficar com o negocinho para conferir. Ele tem os números, aí ele vai cobrar. Não, pelo menos eu tenho um negócio para conferir, irmão. Esse negócio aqui, quem sabe, né? Vai que eu estou com sorte, né? Vai que eu levantei com o pé direito hoje. Vai que a sorte sorri para mim. Porque ele tem um papelzinho para ficar olhando, irmão. Ele tem uma esperança para ficar olhando. Quem sabe esse negócio, a sorte vai sorrir para mim. Não é? Tem que ter alguma coisinha, irmão, tem alguma coisinha. Por isso que tem gente que anda com uma figuinha pendurada no pescoço. Tem gente que anda com um patuá. Tem gente que acha que um saquinho de areia com as coisas dentro fecha o corpo. Tem gente que anda com um galinho de arruda atrás da orelha que cura dor de cabeça e mal olhado. Tem gente que pega a criancinha e vira de ponta cabeça porque acredita que a criança está com o bucho virado. Tem gente, irmão, que coloca lá uma ferradura atrás da porta que ele acha que o ladrão não vai entrar e vai dar sorte. E tem gente que tem figuinha no braço. Tem gente... Por quê? Ele tem que ter alguma coisa que ele olha para ele acreditar, para ele ver alguma coisa. Tem gente que amarra um monte de fitinha no escapamento do carro lá da Aparecida do Norte, que ele acha que vai guardar e o ladrão não vai roubar o carro dele. Ele tem que olhar para alguma coisa, mas enxergar um Deus que ele não vê e que Deus fala e quer que você acredita é tão difícil. Mas Deus é poderoso para fazer aquilo que você nem imagina. Como é difícil, irmão, acreditar. Não é difícil, irmão? É difícil, irmão. Quando houve a Inquisição lá, agora o Papa está renunciando, mas lá atrás, quando um Papa renunciou, no tempo da Inquisição, o cidadão ia lá e falava assim: eu quero comprar um pedaço da cruz. Aí o cidadão arrancava uma lasca da cruz e vendia para ele, e ele saía com um pedacinho de madeira lá da serraria e levava para casa e dizia assim: esse aqui é o pedaço da cruz de Jesus. Acredita, irmão. Acredita. Esse dia eu brinquei lá em Israel, quando eu estava lá, falei: irmão, eu acho que eu vou levar um galho dessa oliveira para me vender essas oliveiras lá na igreja. Vou falar assim: essa aqui é a oliveira que Jesus ficou debaixo, irmão. Essa oliveira aqui foi Jesus pôs a mão nela. Quem sabe eu vendendo uma folha de oliveira por R$1? Eu arrumando uma oliveira dessa, irmão. Ou eu arrumar um balde de água daquele Jordão lá e falar assim: foi Jesus que batizou. Se você ficar doente, joga um copinho de água, uma gotinha de água. Pinga 3 pinguinhos no nariz, que o nariz vai cicatrizar sinusite. Quem sabe era mais fácil do que eu levantar a mão e dizer assim: o Deus que cura está aqui essa noite e pode te tocar. É difícil maior para acreditar, irmão. É mais difícil. Então prefere levar 1 quilo de sal, prefere jogar os negócios para dentro do quarto, prefere do que acreditar que tudo o que nós vê foi feito do que nós não vê. Olha, irmão, que coisa, né, irmão? Como é difícil acreditar, né, irmão? Nós não somos daquele que retrocede, irmão. Tem muita gente voltando atrás, voltando ao miticismo, voltando a acreditar numa coisa que ele enxerga. Ele tem que enxergar, ele tem que apalpar, irmão. Senão ele não acredita, não. Está virando incrédulo. Acreditar. A Bíblia diz que Abraão foi considerado o pai na fé porque creu. Acreditou. Acreditou. Então o que Deus quer, irmão, é que nós acreditamos que Ele pode mudar a sua história. Que Deus pode fazer algo novo na sua casa, na sua vida. Porque o coração daquele homem que é duro foi feito daquilo que não existe, que era a terra que não existia. E Deus se fez o coração. Deus é poderoso para quebrar o coração de carne, de pedra, e colocar um coração de carne, porque Ele é o oleiro. É Ele que tem poder para fazer essas coisas. É Ele. Mas é tão difícil acreditar, né, irmão? Tão difícil. Tão difícil de nós conseguirmos enxergar o que Deus pode fazer. Não, Jesus vai dar. Jesus vai fazer, irmão. Ah, irmão, eu que não economizo para ver, não, irmão. Eu que não faço não para ver, não. Eu. Fala, irmão, você não crê, irmão. Você não acredita. O meu patrão dizia assim: você é louco. Falei, desde que aceitei Jesus, fiquei louco. Doidinho, acredito naquilo que não vejo. É só Jesus falar para mim que eu já fico acreditando. Eu estava dizendo à missionária agora mesmo que eu vim de lá, pastor Zé Ribeiro sentado assim na mesa assim, o Espírito de Deus pairou sobre ele e começou a chorar. Ele me disse algo, eu já acreditei, irmão. Acreditei, irmão, o homem de Deus falou, Jesus está falando na boca dele, irmão. Eu já vim doidinho, acreditando assim, doidinho, eu já falei, já está, irmão, já acredito. Eu falou. Jesus é fiel para fazer muito mais além daquilo que pedimos e pensamos. Preciso de ajuda.
Eu não tenho, mas ele tem, ele pode, ele faz, ele quer. E aí, quem que impede ele de agir? Tem gente que não acredita. Só acredita se ver. Só acredita se apalpar. Só acredita se enxergar. Só acredita isso, irmão. Só acredita, irmão, se alguém colocar a mão na cabeça dele e falar um monte de coisa. Aí ele acredita, irmão. Mas se não, não acredita. Se você chegar e orar para ele, irmão, ele fica olhando assim, o olho assim, como olho seco, igual de coruja, olhando para você assim. Só isso aí? Só isso aí, irmão. Só aí. Naamã foi lá. Você sabe o que para mim concluir? Você sabe como Naamã foi curado? Sabe como Naamã foi curado? Naamã procurou os melhores médicos. Foi enviado aos melhores homens. Ele era chefe de um dos maiores exércitos do mundo daquela época. A Síria. E Deus disse assim, eu vou fazer engolir tudo isso. Você vai ver. Aí Deus colocou uma empregada, uma menina lá, um adolescente dentro da casa dele. Do país que ele tinha derrubado, que era a Síria, que era Samaria. E a menina olhou para a mulher de Naamã e disse assim, se esse meu patrão, o meu senhor, descesse lá em Samaria, procurasse um profeta que tem lá, iria ser curado dessa lepra. Não tinha saída, irmão. Já tinha bebido remédio, já tinha temperado remédio de erva, já tinha, irmão, feito de tudo, tinha feito yoga, tinha feito de tudo, irmão, não tinha curado. Ele diz assim, o que custa ir lá? Vamos lá. Arrumou a cavalaria, irmão, arrumou o jumento, foi embora para Samaria. Quando chegou em Samaria, o que ele fez? Procurou a casa do profeta? Não. Aonde é que ele procurou? A casa do rei. Ele procurou a melhor casa de Samaria, o palácio real. Eu vou dizer uma frase para você. Foi no lugar certo e procurou a pessoa errada. Você sabia disso? Tem muita gente que vem na igreja no lugar certo e procura a pessoa errada. Ele vem no lugar certo e quer que o pastor dê um banho de óleo nele, irmão. Eu já vi gente encher o sapato de óleo, o chinelo de óleo, irmão, lavar o cabelo de óleo. Procurou o lugar certo, mas encontrou a pessoa errada. Quando o rei rasgou e falou assim, não, eu não faço isso não. Eu não. Agora, para descer para Samaria, já era uma humilhação. Então, para não humilhar muito, ele foi para a casa do rei. Quando chegou lá, o rei falou assim, não faço isso não. Quem faz isso aí é Eliseu, não sou eu não. E alguém foi lá e avisou Eliseu que Naamã estava lá. E o rei estava desesperado. Eliseu disse, manda ele vir à minha casa. E Eliseu morava na saída de Samaria. Numa barraquinha assim, numa tendinha na beira da estrada. Naamã cruzou toda aquela cidade grande e foi passando, e o povo saindo para tirar foto e colocar no jornal, com o celular para colocar lá no site. Era Naamã, o rei da Síria, era o chefe do exército da Síria, e ele vai passando todo orgulhoso. Quando parou em frente à tendinha de Eliseu, Eliseu não saiu. Saiu Geazi, irmão, o tribulado. Eliseu falou assim, nem vou sair lá porque está leproso. Sai não. Avisa ele lá que se ele quer um milagre, manda ele continuar descendo para baixo. Olha para o seu irmão e diga isso, quer um milagre? Continua descendo, vai para baixo, irmão. Quer um milagre? Continua descendo mais para baixo, irmão. Desce da Síria, vai para a casa do rei, mas está muito alto ainda, irmão. Vai para a casa de Eliseu. Quando chegou na casa de Eliseu, falou assim, mas desci muito já. Saí do palácio, agora vem para uma tenda. Eliseu disse, não, está muito alto ainda. Desce mais para baixo. Vai para o Jordão, mais para baixo. Você viu como Jesus cura o homem? É assim. Ficou famoso, vai para o Jordão. Não foi isso que Elias disse para Eliseu? Quer ser o meu substituto? Vamos para o Jordão. Jesus começou o ministério, foi para onde? Para o Jordão. João Batista começou o ministério na onde? Vamos para o Jordão. Vai lá o Jordão, irmão. O Jordão que começa o negócio. Jesus começa lá, para você acreditar que as coisas que são foram feitas das que não são. Viu? Para você acreditar. Quando chegou lá, irmão,
Eliseu nem sabia. O que Naamã queria? Eu queria que esse profeta saísse daí, irmão. Tivesse um óleo, passasse no meu corpo inteiro esse óleo, apalpasse as minhas feridas, e depois jogasse uma bênção em mim e dissesse que eu estava curado. Agora esse homem nem saiu lá de dentro, nem via a cara dele. Irmão, ou você acredita e pega, ou você duvida e larga, irmão. O negócio aqui não é para ver nada não, é para acreditar no que fala. Tem gente que fala assim, mas eu não vi nada, não é para ver não. Quem mandou você falar que você vê que vê? Não vi nada, mas quem é que Deus disse que ia mostrar alguma coisa, irmão? Deus falou que você precisava crer. Ver, crer para ver. Crer para ver, não é ver para crer. Não, é crer para ver. É o primeiro passo. Naamã queria não. Eu pensei que tem gente que é assim, que fica aí, irmão, querendo receber um banho e a coisa toda. Assim não. Você precisa acreditar que as coisas que são, foram feitas que não são. E é assim que funciona o negócio. Você pensa que Naamã saiu contente de lá? Saiu bravo, furioso. Quem que esse homem pensa que é? Nem colocou a mão na minha cabeça? Nem mandou descer uma unção poderosa? Não deu nada. Não, tem gente, irmão, que eu não entendo. Irmão, você precisa acreditar. Para você receber o milagre, você não precisa de uma oração, você precisa de uma palavra profética. Você só precisa receber assim, ser curado. Seja liberto. E para o demônio dizer, cala e sai. É isso que Jesus dizia. Jesus nunca orou por ninguém. Só perguntou, quer ficar são? Eu disse, quero. Então toma tua cama e vai embora para tua casa. E o homem perguntou, como é que eu vou embora? Se eu não ando? Como é que eu vou embora? Se eu estou aleijado? Como é que eu vou embora se eu nunca andei? Ele perguntou isso, irmão? Pega a tua cama e vai para sua casa. O homem fez o quê? Sentou, pegou a cama e colocou e foi embora para casa. E era sábado. E quem encontrou com o homem disse assim, ué, você não era o paralítico que estava... Eu era, mas quem me curou disse, pega a tua cama e vai para tua casa. E eu peguei a cama e estou indo embora para minha casa. Não se explica. Só acredita, irmão. Naamã desceu lá. Desceu e deu trabalho, irmão, para o servo de Naamã convencer ele a mergulhar no Jordão. Porque o Jordão também estava sujo. E ele tinha que descer daquele bendito animal que ele estava em cima. Tinha que descer mais ainda, irmão. E quando ele desceu do animal, o homem disse assim, tem que descer mais um pouco. Parece que eu vejo o soldado olhar para ele e falar assim, ó. Nós vai ficar aqui em cima, o senhor, ó. E Naamã fazendo uma cara de emburrado, olhando para aquele soldado. Tem que descer. Aí Naamã desceu devagarzinho, irmão, devagarzinho, foi descendo a margem do rio e ficou em pé lá. E parece que eu vejo o moço dizendo assim, tem que descer mais. Mais, irmão. Você tem que ficar abaixo do Jordão para ser curado. Abaixo. Aí parece que eu vejo a cara de Naamã olhando e mergulhando e saindo e olhando. E o soldado dizendo, mais uma vez, e ele... É 7 vezes. 7 vezes. Na 7ª vez, a sua pele era como pele de uma criança. Não pergunte como. Não pergunte quem curou. Não pergunte se a água do Jordão tinha química para curar. É o que o pessoal pensa que é. Aí eles vão lá, buscam um balde de água do Jordão e está lavando um monte de doente. A água do Jordão é a mesma coisa. Quem curou foi de acreditar. Creia, acredita, somente acredita. Não é a água do Jordão, não é o Monte Sinai, não é debaixo da oliveira de Jesus, não foi aonde a água agitou, não, é acreditar, não é a água, irmão, do mar da Galileia, não é. Eu estive lá no mar da Galileia. Ainda nós estivemos lá e o irmão diz assim, vamos comer o peixe que Pedro comeu. Eu fui lá, não vi nada, vi uma tilápia lá que nós comemos ele, irmão. Nós comemos o peixe de Pedro, disse que era o peixe de Pedro. E o peixe de Pedro era caro, irmão. Se aquele peixe de Pedro fosse tão caro daquele jeito, Pedro tinha ficado rico. Com aquela pescaria que ele fez com Jesus lá, irmão. Um peixinho caro, irmão. Não é o peixe, não tem nada de peixe, não tem nada de água. É de você acreditar.
Não olhe, eu vou terminar, mas não olhe para a circunstância que você está vivendo. Não olhe para o tamanho da ferida, não olhe para a crise da sua vida, nem o tamanho da sua dívida. Acredita que quem é o dono do ouro e da prata é o seu Deus, e Ele pode mudar qualquer coisa para te abençoar, se você acreditar, irmão. Acreditar. Aparece o profeta na casa da viúva de Sarepta, não parece? O que ele disse para ela? Vim comer na sua casa aí, Deus falou para mim sustentar eu aí. A mulher podia dizer assim, vai embora, eu só tenho comida para mim. Ela falou, mas ela acreditou. Por quê? Porque ele só pediu comida para ela. Ele chegou lá e falou assim, me dá a sua comida. Foi isso que ele falou? Não, ele diz assim, se você faça um bolo primeiro para mim. Aí depois ele sentenciou, uma palavra profética. Fazendo assim, o azeite da botija não vai acabar. E a farinha da panela nunca vai faltar, até que haja chuva sobre a terra. Não era uma palavra profética? Prometeu alguma coisa para ela? Não, ele profetizou. O que Deus queria? Que ela só acreditasse. Só acreditasse. Mas como é que vai? Ela perguntou como é que ia acontecer aquilo? Se o azeite ia vir encanado do chão? Se a farinha ia vir voando do vento e ia encher a panela? Isso não era problema dela, irmão. É o problema de quem? Do profeta que profetizou? Também não era dele. É de quem mandou profetizar. Não é problema, irmão. Como é que Jesus vai curar? Não sei. Se vai colocar o osso no lugar, se vai esticar o osso, se vai enxertar a carne, se vai tirar a carne ruim, se vai trocar o coração, se vai sarar esse coração, não sei. O que eu sei é que ele vai fazer. E se ele vai fazer, você precisa só acreditar. O resto é com ele, irmão. Mas o problema é que nós queremos saber como é que ele vai fazer. O que é que ele vai usar? Isso não é com nós. Isso não é com nós, irmão. Igual aquele camarada que montou no carro, ficaram zombando dele, ouviu falar disso? Essa história? Ficaram zombando dele que ele era crente, e ele não sabia dirigir. Aí pegaram lá o jipe da fazenda, e mandaram ele dar uma volta, que se ele desse uma volta no jipe, ele aceitava Jesus. E os homens começaram a sorrir, zombar dele, porque o irmão nunca tinha dirigido. O irmão fez uma oração e montou no jipe, e deu uma volta. E quando voltou, eles ficaram a aceitar a Jesus, porque não porque o irmão dirigiu o jipe, mas porque o jipe não tinha motor. E o jipe andou sem motor mesmo, irmão. E o irmão falou assim, eu estou no carro, não sabia que não tinha motor, deu na partida, o carro pegou. Pegou como? O motor de quem? O anjo empurrou? Não sei. Os homens, não sei, eu sei que o carro andou. O irmão acreditou, Deus é um Deus que faz, e não explica o que faz, porque Deus é fiel com a sua palavra. Você só acredita. Quantos precisam de um milagre? Agora olha para o irmão se você acredita, irmão. Ou você quer explicação? Naamã subiu, o que Naamã subiu? Subiu mansinho, irmão. Quando Deus quer ensinar um homem, irmão, Naamã subiu mansinho, mas olha, sumiu com o jumentinho dele ou com o cabelo dele, não sei, sumiu, irmão, mas olha, radiante. Quando Naamã saiu, eu acredito, a Bíblia não diz isso, mas eu acredito que Eliseu estava na porta da tenda. Aí não precisou chamar Eliseu, não. Eliseu estava esperando Naamã. Naamã desceu do jumento, da cabelo, sei lá do que ele estava, e saudou o profeta, e ele diz assim, meu senhor, deixa eu levar um pouco de terra daqui, deixa. Eu deixo o ouro e levo a terra. Olha que troca boa, irmão. Quando Deus quer enriquecer alguém, negocia, troca ouro por terra, troca tudo. Quando Deus quer fazer, Deus faz. Eliseu diz assim, não precisa não, pode pegar a terra e levar. Pode pegar a terra e levar. Porque eu não vou ajoelhar mais para orar em cima da terra da Síria. Eu vou orar em cima da terra de Jerusalém, da terra de Samaria. Só me perdoa quando eu precisar ficar do lado do rei e ele precisar colocar a mão no meu ombro para poder ajoelhar diante do Deus dele. E eu tenho que entrar no templo dele. Mas eu não vou adorar outro Deus a não ser o Deus de Israel. Olha. Então eu termino dizendo a você, irmão, as coisas que existem foram feitas daquilo que não existe. Não existe. O que nós não existíamos. Olha lá, uma hora que você puder, que agora nós estamos numa geração mais moderna,
Estamos numa geração mais moderna. Se você não acredita em milagre, vai lá, pega um ultrassom da sua esposa que está grávida. Vai lá, com 2 meses, 3 meses, dá uma olhada lá para ver o que é. Se tem uma criança lá, irmão, dando um tchauzinho lá, vê se tem. Vê se não é uma bolinha que não dá para ver nada. E dali 9 meses nasce com o olho, nasce com o coraçãozinho batendo, nasce chorando, nasce enxergando. Quem é que faz isso, irmão? Só quem está sentado no trono e pode fazer essas coisas. Colocar cada veia no seu devido lugar, colocar cada órgão no seu devido lugar e dar ordem para esses órgãos funcionar e para esse coraçãozinho ficar batendo na quantidade que é para bater. Quem faz isso? Só Ele. E Ele explicou para você como faz? Acredita, irmão. Deus pode fazer. Deus pode fazer. Aquilo que você nem espera e nem imagina, Deus pode fazer. E eu estou pregando porque eu acredito que Deus pode fazer. Ninguém pode impedir quando Ele quer fazer. Porque as coisas que existem foram feitas daquilo que não existe. E nós não somos daquele que recua, nós somos daquele que avança. Mas daquele que vai para cima, daquele que parte para cima. Porque acreditamos, o Senhor pelejará por nós. Então creia. Ô irmão, a gente ler a Bíblia, para mim terminar, é lindo. Mas uma hora que você ler a Bíblia, não só leia ela. Não, porque ler a Bíblia é muito lindo você ler a Bíblia. Coloca no lugar do cidadão. Coloca, para um pouquinho, desliga tudo, senta, leia a Bíblia e coloca no lugar dele. Coloca no lugar lá, daquele rei de Israel lá, quando Débora estava profetizando debaixo da palmeira, e ela foi lá e falou para o chefe do exército de Israel: o Senhor entregará o inimigo na tua mão. E o inimigo tinha umas carruagens de ferro assim, irmão, que tinha umas lanças que saía das rodas assim, ó, e ele entrava no meio do exército, aquelas lanças que ia rodando na roda, ia matando gente assim, arrancando o braço, cabeça de gente, porque enquanto eles estavam lutando com a espada, eles entravam com aquela carroça, com um monte de lança assim da roda, e ia matando gente pelas costas, fincando aquela carroça e ia estraçalhando todo mundo. Aí de repente aparece uma mulher, que vive profetizando debaixo de um pé de palmeira. Israel era um povinho assim, e fala assim: o Senhor entregou o inimigo na sua mão. O que o cidadão falou? Vamos lá então. Ele falou isso? Entregou? Tudo isso aí, entregou? Entregou. Você vai comigo. Você vai no carro da frente, nós vamos colocar o carrinho na frente, eu vou montar na frente, e você vai segurar aqui, ó, a mão aqui no carro, e nós vamos para... Deus me falou? Falou. Então você vai comigo. Ele acreditou? Aí o que Débora falou para ele? Eu vou. Só que a honra vai ficar para uma mulher. Eu vou. Mas porque você não acredita, quem vai matar o rei da Síria vai ser uma mulher. Para você largar a mão de ser incrédulo. Vai voltar para trás? Vai. Eu vou, para você não voltar, porque se eu não for, você vai voltar. E nós não é daquele que volta para trás, não, é daquele que avança. Se os homens não voltam para trás, as mulheres avançam para frente. Eu vou. Débora montou naquele carro de guerra, segurou na lateral do carro, ela era profetisa e avançou. E a Bíblia diz que Deus fechou o combate, pelejou para Israel. Cícera, que era o chefe do exército da Síria, correu e quis esconder dentro de uma tenda. E uma mulher por nome Azael abriu a porta da tenda e disse: entra aqui, senhor. Ele entrou para dentro, e ele diz assim: quero água. Ela diz assim: eu te dou leite. Aí deu leitinho para ele, e ele diz assim: se eu dormir e alguém perguntar de mim, diga que você não viu. Ela diz assim: pode dormir. A hora que ele dormiu, ela pegou uma estaca e foi lá e fincou ele no chão, e depois chamou o rei e disse assim: está morto, porque quando Deus fala, Deus cumpre a sua palavra, e não precisa da sua ajuda. Se o exército não matar, uma mulher sozinha mata. Olha para o seu irmão e diga: acredita, irmão? Você é crente. Por que quando a coisa aperta, não quer correr, irmão? Acredita. Deus é fiel como a sua palavra. Aí eu termino orando com você. Eu acho lindo assim, que nós cantamos aquele hino assim: eu não vou morrer até que eu veja todas as promessas cumpridas em mim.
É só levantar um tempo de chuva, irmão, que a gente esquece da promessa rapidinho. Vai que um raio desse cai aqui, né, irmão? Vai que Deus o livre, um negócio desse pega aqui, né? Um pé de vento. Nem que não seja o pé do vento, seja a mão do vento, pega aqui, né, irmão? Vai que essa árvore caia. É bom evitar, né, irmão? É melhor mudar. É melhor juntar todo mundo numa casa só, entrar debaixo da árvore e deixar o vento passar. Ué, mas não cantamos que eu não vou morrer até as promessas de Deus cumprir em mim? Então levanta lá, ora. Acredita, irmão. Deus tem promessa para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu marido, para o seu esposo, né? Para os seus filhos. Acredita, se Deus diz que você vai enxergar os seus netos, não desespera, foi Deus que falou, irmão. Deus não é homem para que minta. Amém, irmãos? Levante uma mão ao céu para você dizer comigo: há um Deus no céu que vela pelo negócio dos homens na terra. Foi isso que Daniel falou? Mas há um Deus no céu que vela pelos negócios dos homens. Não dorme, não tosqueneja, mas você precisa acreditar e não voltar atrás. Nós vamos fazer aqui uma casa de 5 cômodos, a coisa apertou, passa para 2. Não é, irmão, é para aumentar para 6. Golias gritou, grita mais alto que ele. Ele diz que vai matar você, você fala assim: vou cortar a sua cabeça, seu falador. Davi abaixou, voltou para trás, escondeu. Quando Golias fez que ia correr, Davi, a Bíblia diz assim, avançou e soltou uma pedra e derrubou, e pulou em cima e cortou a cabeça. E se tivesse uma alça, ele tinha colocado na cabeça do Golias e tinha desfilado no arraial de Israel, dizendo: para quem retrocede, esconde na tenda, mas para quem avança, desfila com a cabeça de Golias. Deus não tem prazer de quem volta atrás. Então não desanima, não desanima. Põe a mão direita no ombro do seu irmão e diga para ele: vai dar certo, irmão. Se você não recuar, vai dar certo. Se você não tiver medo, vai dar certo. Se você avançar, vai dar certo. Porque Deus foi quem assinou o cheque. O cheque tem fundo. O cheque que Deus assinou tem fundo. Preencha ele, irmão. O que você reclama com Deus? Deus assina o cheque e dá para você, ou você coloca lá R$1. Depois você vai falar assim: Deus. Ué, a culpa não é de Deus, a culpa é sua. O cheque já está assinado. Preencha ele. Preencha ele, irmão. Vamos ficar de pé para nós orar? Nós não somos daquele que volta para trás. Nós não. Nós somos daquele que vai para frente. Nós somos daquele que avança. E eu vou orar agora essa noite. Eu estou crendo, eu vim crendo. Eu vim pregar para orar por você, para Deus fazer uma coisa tremenda que você está esperando. Você acredita? Você acredita, irmão? Você acredita? Se você acredita, arruma a mão de um irmão para você segurar. Porque eu vou falar para você segurar a mão de um irmão, porque a fé, ela pode ser compartilhada. E a unidade, a Bíblia diz que quando nós concordamos em alguma coisa aqui embaixo, Deus também concorda lá em cima. A Bíblia diz que Deus concorda lá em cima. Você precisa de algo grande, olha para o teu irmão, diga para ele: se for algo grande, você assegura aí. Se for algo pequeno, Deus não vai fazer não. Algo pequeno não é com Deus, irmão. Algo pequeno. Eu vim com a Evelyn estava dizendo assim: você viu, pai, o carro do irmão que estava escrito nele? Falei: não. Ela veio falando para mim o tempo todo: Deus é Deus, o resto é Baal. Eu gostei da frase: Deus é Deus, o resto é Baal. Então se Deus é Deus, o resto é Baal. Você não precisa de nada, só precisa acreditar. Só isso. Só acreditar. Só ter a caneta da fé para assinar o cheque. O resto Deus faz. Deus não breganha, porque você não tem nada para dar para Ele. Viu? Deus não breganha com você, pastor. Se Deus me der, eu faço isso. Você não precisa fazer, porque Deus não breganha com você. Deus não breganha, porque Deus tem melhor do que eu para fazer. Se eu falar que eu não faço, Deus levanta o outro melhor do que eu que faz. E levanta um que sem Ele dar nada, só de agradecer. Deus não breganha comigo. Deus só quer que eu acredito. Que eu sou cheio de falha. Eu tenho muitos problemas, mas creio nele. Que ainda que ele me mate, como disse Jó, eu creio nele.
É só isso que Deus quer, irmão. Você acredita? O Espírito de Deus vai retirar hoje. Você vai sair desse lugar acreditando, irmão. Deus vai realizar algo na sua vida que você não espera. E eu espero que você acredite que eu estou pregando. Eu sinto que o Espírito de Deus vai fazer algo tremendo, irmão. Algo que você não espera, algo que você não consegue imaginar o que é que Deus vai fazer na sua vida. Irmão, se alguém soubesse o que é que Deus está fazendo, que já está pronto para realizar, irmão, você ia sair daqui regozijando, saltando. A coisa que você vai perguntar é como? Não pergunte como. É Deus quem fez e Deus não explica como. Você vai só adorar a Jesus. Só isso. Acredita. Eu estou pregando com confiança do que eu estou pregando. Deus vai fazer algo na sua vida esta noite. Você vai ajudar esse irmão a orar, porque ele está esperando de algo grande. Algo grande, Deus vai fazer algo grande, irmão. Não fica pensando, eu sei que a sua mente está indo com a minha, dizendo assim, como será que Deus vai fazer? Deus faz as coisas que não são, chama as coisas que não são, como se ela já fosse. As coisas que não existem, como se ela já existisse. Então Deus chama do invisível e traz para o visível. Então a sua bênção já existe. A solução do seu problema já existe. O dinheiro que você precisa já existe, irmão. Deus só vai chamar hoje para você enxergar aquilo que você está acreditando. Segure a mão do seu irmão para orar com ele. E você vai orar assim, fala, Jesus, ajuda o meu irmão a enxergar. Ajuda ele a crer que o Senhor pode fazer. Ajude. Eu sei que você veio aqui essa noite esperando ouvir Deus falar com você. E Deus falou comigo, era 3:30 da manhã, quase 15 para as 3. Deus vai fazer algo na sua vida esta noite. Segure a mão, curva a sua cabeça para nós orar. Bendito Deus. Não é a minha oração, não é a minha mão, mas é a tua palavra, Senhor. Porque o mundo, Senhor, que existe, ele foi feito daquilo que não existe. E o que os teus filhos precisam já existe na eternidade. Já existe, Senhor meu Pai, já está formado, já está criado. Tem muita gente, Senhor, que está aqui e o seu milagre já existe, já foi criado no mundo físico. Só precisa ser canalizado. Só precisa, Senhor, chegar à vida dos teus filhos. Ele só precisa, Senhor, meu Pai, contemplar que aquilo chegou. Mas está tão difícil de chegar. Mas esta noite, pelo poder da tua palavra, começa a redirecionar, Senhor, o milagre para a vida dos teus servos esta noite. O milagre da cura, Senhor, interior. O milagre, Senhor, meu Pai, do seu corpo físico. O milagre, Senhor, meu Pai, para o seu corpo, para a sua mente. O milagre, Senhor, para a sua vida de saúde. Em nome de Jesus, esta noite, redireciona a bênção para a vida dos teus servos. Ó Deus, a sua vida financeira. Redireciona para a sua conta dinheiro. Redireciona para a sua conta, Senhor, saldo. Redireciona para a conta crédito, pelo poder da tua palavra. O dinheiro já existe, o ouro já existe, a prata já existe. Então redireciona para a vida do teu filho esta noite. E aquilo que ainda não existe e precisa ser chamado à existência, chama esta noite e realiza na vida dos teus filhos, na família dos teus filhos, na casa dos teus filhos. Ó Deus, na vida do teu esposo, na vida da tua esposa, na vida, Senhor, dos teus filhos esta noite, da tua casa, da tua parentela. Em nome de Jesus, eu profetizo, Senhor, meu Deus, de olhos abertos, um milagre esta noite, para aqueles que creem, para aqueles que acreditam, recebam esta noite, em nome de Jesus. Arei, decanduí, academa chore e anda faz.
Mirinda Canduí, Racadema Xuri, Andapá. Seus olhos e vejo Eu creio esta sobrenatural. noite. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o mal, vence o mal. Não correrei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Quem tem a fé de Abraão. Não correrei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Quem tem a fé de Abraão. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o mal. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o mal. Antes de você, irmão, de nós terminar, você vai abraçar esse irmão. Olhe para cá antes de você abraçá-lo e diga para ele se você acredita no que eu preguei, no que a palavra de Deus disse a você esta noite. Não vai ser só você que vai ver, porque eu também vou ver o que Jesus vai fazer. Porque Jesus não vai fazer só para você ver. Eu também vou ver o que Deus vai fazer na sua vida, irmão. Eu vou ver o que é que Deus está chamando a existência na sua vida esta noite. Eu também vou ver o que Deus vai fazer na sua vida. Não é só você que vai ver, eu também vou ver. Porque todo mundo vê quando Jesus faz. Amém, irmãos? Ainda em pé, nós vamos terminar. Eu gostaria de orar pelos aniversariantes. A irmã Ermelinda Gaioto, a irmã Vitória, a irmã Patrícia, a irmã Helena, o irmão Jefferson Fusato, a irmã Josiane, que são aniversariantes de casamento, o irmão Anderson e a irmã Viviane Mazi, o irmão Antônio Sten e a irmã Maria Inês. É isso? É os irmãos que estão fazendo aniversário? Pelo menos está aqui aniversariando da semana. Se os irmãos estiverem aqui, eu quero orar por vocês, para nós terminar esse culto essa noite. São os casais, o irmão Jefferson e a irmã Josiane, o irmão Anderson e a irmã Viviane, isso. E o irmão Celso e a irmã Maria Inês, são os aniversariantes de casamentos. Agora o aniversariante da semana, a irmã Melinda, a irmã Vitória, a irmã Patrícia e a irmã Helena. E a Evelyn? Cadê a Evelyn? Tem que chamar a Evelyn. A Evelyn está fazendo hoje, dia 17 de fevereiro, 10 anos. E Jesus tem me dado um presente muito maravilhoso, um presente de Deus que Jesus tem me dado. O Gesiel nasceu no mês de dezembro, no mês 12. Gesiel nasceu no mês 12. Para o pai não brigar, Jesus deixou a Eve nascer no dia 17. Então o pai nasceu no dia 12, no mês 12, no dia 17 do 12. Então o Gesiel nasceu no mês 12 e a Eve no dia 17. Pô, Jesus não deixou brigar, né, irmão? Então a Eve hoje faz 10 anos. A missionária está avisando.